ChatGPT 5.2. A OpenAI fez o lançamento aí da sua nova versão do chat, saindo da 5.1 e indo para 5.2. Eu fiz alguns testes práticos aqui para a gente ver essa diferença aí, se realmente foi bom, se não foi, e fiz também um comparativo, usando os mesmos prompts no ChatGPT 5.2 e no Gemini 3. Será que qual que performou melhor? Então vamos direto para a tela do meu computador. Eu estou com o próprio ChatGPT aberto aqui. Eu pedi ele para explicar aqui de forma bem resumida, como se ele estivesse conversando com uma pessoa totalmente leiga, o que melhorou com essa versão 5.2. Segundo ele, qual que é a informação que ele passou para nós? Ele pensa melhor, não só responde, entende pedidos longos, sem se perder, organiza ideias bagunçadas, ajuda a tomar decisões, entrega as respostas mais completas e lógicas, erra menos em tarefas complexas. Em uma análise, em uma frase simples, o ChatGPT 5.2 não é mais rápido só por ser novo. Ele é mais inteligente porque entende melhor o problema antes de responder. Basicamente, esse é o que ele traz aqui pra gente, que melhorou nessa nova versão. Resumindo aqui, ele está prometendo pensar melhor e entregar respostas mais inteligentes. É o que a gente vê ao longo do tempo aí da maioria das inteligências artificiais. Cada vez mais elas estão mais inteligentes, aprendendo mais rápido, respondendo mais rápido. E vamos então ver na prática aqui um teste utilizando o novo chat e usando também o Gemini. A gente vai ver aí que algumas coisas têm uma diferença muito grande ainda entre o Gemini para o chat GPT. O que eu fiz? Eu peguei prompts da própria OpenAI, que eles têm o blog deles lá e fizeram, quando fizeram o lançamento, eles fizeram, né, normalmente eles sempre fazem isso, fazem um artigo mostrando aquelas especificações técnicas, tudo que melhorou e tal, aquela coisa toda, e coloca lá algumas coisas que agora a IA pode fazer, e normalmente coloca lá um prompt. Então eu peguei o prompt do próprio site do ChatGPT para a gente colocar aqui e ver o que ele ia trazer para a gente. O primeiro prompt é em relação a planilhas. Ele está prometendo aí criar melhor planilhas para a gente, né? Então eu coloquei aqui, ó, cria um modelo de planejamento de força de trabalho, quadro de pessoal, plano de contratação, rotatividade e impacto no orçamento. Inclui os departamentos de engenharia, marketing e jurídico. E aí, beleza, ele falou que perfeito, vou te entregar o modelo, tal, tal, tal. Ele começou a trabalhar em cima do modelo aqui. No primeiro momento, ele não me entregou uma planilha, ele só foi dando os dados e tal. No final, ele não entregou planilha, mas ele me deu uma opção. Se quiser, posso transformar isso em planilha, adaptar. Então, eu pedi ele para fazer uma planilha pronta. Quando eu pedi ele para fazer a planilha pronta, aí sim, ele fez para a gente aqui uma planilha. Se eu expandir aqui, ele já colocou na planilha aqui nessa prévia que a gente pode ver as abas aqui embaixo de todo o trabalho que ele fez. Fez até um trabalho ok, porém, o que eu achei estranho é o seguinte, eu vou até mostrar aqui, ó, no blog deles, eles colocam aqui o que o 5.1 pode fazer e o que o 5.2 pode fazer. E dá o prompt, né? Bom, o prompt que eu coloquei aqui foi exatamente o que eles me deram e podemos perceber que ele não trouxe para gente esse resultado da direita aqui, né? Que a gente pode ver que é um resultado bem mais trabalhado, né? Se a gente voltar aqui, ó, a gente pode ver que é uma planilha bem básica. Trouxe uma planilha ok. Se você está precisando fazer planilha, eu vejo que pode te adiantar muito no trabalho. Principalmente, eu vejo que isso aqui tende a melhorar cada vez mais. Então, às vezes você precisa de uma fórmula complexa ali. Eu acredito que ele já vai criar para você aí. Eu uso muito o quê? Como eu tenho um pouco mais de familiaridade com planilha, eu uso muito o ChatGPT para criar fórmulas para mim. Às vezes tem uma fórmula ali que você quer fazer determinada coisa na planilha, eu venho aqui e peço ele, eu preciso de uma fórmula para fazer X funcionalidade. Ele já me entrega bem essa questão da fórmula. Planilha mesmo eu não sou de ficar fazendo aqui no chat GPT. E aí o que eu fiz? Peguei então esse mesmo prompt que eu coloquei aqui e fui lá no Gemini para ver o que ele ia fazer para gente. Eu vim aqui no Gemini, joguei aqui, ele começou a fazer a mesma coisa. Aqui a gente já vê um pouco de diferença, que ok. Em cada etapa da planilha, em cada visão da planilha, ele já foi dando para a gente aqui a opção de exportar. É uma planilha básica também, quando eu clico aqui em exportar, ele cria já a planilha lá no Planilhas do Google. Quando eu vou abrir, ele abre para a gente aqui, ó, uma planilha básica também, igual a do ChatGPT. Não vi muita diferença aqui. A diferença foi que ele, em cada bloco, ele já jogou aqui para mim poder exportar para uma planilha. Eu poderia ter pedido aqui para ele juntar todos esses blocos e jogar numa mesma planilha, igual o ChatGPT fez lá, mas eu vejo que isso é detalhe, ele faria tranquilamente ter jogado aqui tudo em um bloco só. Mas
Não vi muita diferença entre criar uma planilha. Lembrando que é uma planilha bem simples, nada complexo. Eu realmente achei que o chat GPT ia entregar um resultado melhor, baseado no que eu vi no layout deles aqui. Quando eu vim aqui, ó, na inteligência deles aqui, falando que vai entregar esse resultado já com a tabulação melhor ali. Talvez eu tenha entendido errado, mas a gente pode analisar aqui que claramente ele mostra um modelo do 5.1 para o 5.2. Eu, na minha humilde opinião, esperava esse resultado aqui, mas ele trouxe para a gente aqui um resultado bem básico. É um resultado ok, mais longe daquilo que foi colocado ali no site. Agora vamos então para outra parte, que é a parte de criação de HTMLs e aplicativo. Aí a gente vê uma diferença gritante de uma IA para outra. Para começar aqui no Gemini, o que acontece? A gente pode perceber que num único chat eu consegui fazer tudo que eu queria. Então depois, logo em seguida da planilha, eu já vim cá e pedi ele para criar uma página única, em um arquivo único HTML, com a simulação de ondas de oceano. E aí ele já começou a criar aqui o HTML, a trabalhar em cima do HTML para mim. Como eu não tinha selecionado a opção de Canva, que é para abrir aqui uma pré-visualização, o que eu fiz? Eu ativei a opção de Canva e pedi ele para abrir usando a opção Canva, que aí ele cria para a gente aqui uma visualização daquele HTML. Então, eu vou clicar aqui em abrir, ele já traz para mim aqui a visualização. Aqui a gente vê uma diferença um pouco maior. Primeiro é o seguinte, a criação desse código aqui no Gemini, ela foi muito mais rápida, mas muito mais rápida. Enquanto eu fiz dois códigos aqui de HTML no Gemini, lá no chat GPT ele estava trabalhando em uma ainda. Vou pegar aqui a diferença entre os dois. Se eu venho aqui na simulação de onda, o que eu percebi? Nessa simulação de onda, é algo simples, né? Então, a funcionalidade aqui é algo simples, onde a gente tem velocidade de vento, altura de ondas, iluminação. Aqui, o que eu percebi? No chat GPT, eu percebi que a visualização aqui ela ficou mais realista. Então, se a gente pega aqui a visualização da onda, tá parecendo mais o mar, né? Uma coisa que eu achei que não deu muita diferença, e aí talvez seja questão de ajuste de prompt, né? Pedir ele para melhorar, que é essa questão da altura das ondas. Quando a gente vai para o Gemini, o que a gente percebe? Se eu aumentar aqui ó, a altura das ondas, eu vejo que ó, ele tem uma ondulação maior. Mas ao mesmo tempo, se a gente observar a visualização aqui, a diferença de um para outro, aqui ficou mais aquele visual 3D. Já no chat GPT, ele ficou mais realista. Porém, essa questão da onda aqui, eu percebi que ó, praticamente não tem diferença. Se eu deixar sem onda aqui e colocar no máximo aqui, ele dá, a gente vê que melhorou a ondulação, mas não tem muita diferença. Já no Gemini, ele traz pra gente aqui, por mais que seja uma onda mais 3D, né, ela não tá muito realista, ele traz pra gente aqui um formato mais trabalhado das ondas, né? Questão da iluminação aqui, ó, eu posso aumentar ou diminuir. Também você pode ver que ele traz uma questão de iluminação um pouco maior. Se a gente for lá no chat GPT, ó, eu não vi muita diferença entre a iluminação. Então, esses controles aqui, apenas com um único prompt, no Gemini ele funcionou muito melhor. Só uma observação para essa questão aqui do ajuste em relação à visibilidade, né? Aqui está mais realista do que no Gemini. Mas em relação à construção, o Gemini foi muito melhor. O chat GPT ainda não está conseguindo pegar o Gemini aí, né, em relação a código. E vale também a observação de conseguir usar aqui também um único chat para fazer tudo, né? Eu simplesmente jogava o prompt aqui, o Gemini já entendia aquele prompt e começava a trabalhar em coisas distintas. Eu não consegui fazer isso no chat GPT. Quando eu colocava igual eu tenho aqui, a simulação de ondas. Em seguida, o que eu fiz? Eu pedi ele, eu simplesmente vim aqui e coloquei, cria um aplicativo usando o prompt que a própria OpenAI passou. Simplesmente joguei aqui, ele começou a trabalhar em outra aplicação. Aqui é um joguinho, né, de digitar palavras. E aí o que ele fez? Ele começou a trabalhar nessa aplicação e já me deu aqui, ó, para me poder abrir e ver a aplicação. Diferente do chat GPT, eu tive que abrir um outro chat, um chat novo. Por quê? Porque quando eu jogava, simplesmente jogava o prompt, ele sobrescrevia o que já estava feito. Então, se eu pegasse o prompt lá e jogasse aqui, ele ia apagar o código desse simulador de ondas e começar a criar o outro aplicativo. Esse outro aplicativo é o de jogo de palavras. Então, eu tenho aqui ó, no chat GPT, como que funciona? É um joguinho básico, eu vou clicar aqui em retomar, e aí ele vai trazendo as palavras, e o que tem que fazer? Eu tenho que ir digitando. Então, por exemplo, janela,
E tá rápido esse negócio aqui, hein? Ó, teclado, eu dou Enter. Praça, dou Enter. Conforme eu vou conseguindo editar e jogar aqui, eu vou ganhando ponto. Ele vai me trazendo a precisão aqui. Ok? Esse aqui foi o joguinho que ele criou pra gente no chat GPT. Vou pausar aqui e vamos olhar lá no Gemini agora o que ele fez pra gente. Eu achei que já um visual, a gente pode reparar aqui que ele já está mais trabalhado, né? Quando eu clico em iniciar a missão, eu achei um jogo mais trabalhado também. E aqui ele está ele tá mais fácil de jogar. Note que aqui eu posso simplesmente ir digitando, conforme eu vou digitando, ele já vai sumindo ali para mim as palavras. E o que ele vai fazendo também? Eu percebi que ele vai aumentando a velocidade. Conforme eu vou escrevendo aqui, ele vai aumentando a velocidade, tem ali a precisão e tal. Ele me deu o número de vida. Eu achei um jogo aqui muito mais trabalhado. Essa questão do código, né? O Gemini, ele consegue trabalhar bem o código, né? O Google realmente acertou essa questão aí de programação, construir HTML, construir sites. O Gemini tá bem legal em relação a isso. No chat GPT, a gente pode ver aqui que o design, ele tá ok, mas ficou aquela coisa nitidamente mais simples. O jogo aqui também ficou diferente. Eu tenho que digitar a palavra aqui e dar enter. Aqui não tem nada disso, então eu achei um acabamento muito melhor aí. E uma coisa interessante, né, uma observação, independente de qual IA você tem preferência, é a gente ver a evolução dessas ferramentas, né? Então, assim, com um simples código, eu criei aqui um aplicativo que simples, né? Tem muita coisa que pode ser trabalhada, mas se você começar a analisar de forma estratégica, o quanto que está ficando mais simples, cada vez mais, de você construir negócios, né? Então, por exemplo, se eu trabalhar um pouco mais, eu posso construir um jogo desse aqui e vender esse jogo. Eu posso disponibilizar esse jogo aqui. Isso assim, com comandos muito básicos. Você pode ver aqui que é um comando muito básico. Ele já criou isso aqui. Então, assim, acho que a gente tem que começar a observar, independente de qual IA que você gosta de usar. Eu fico vendo que tem pessoas que parecem que gostam de criar times, né? Ah, não, o GPT é muito ruim, eu prefiro o Gemini. Ah, não, eu prefiro o Chat GPT. E você não pode fazer isso. Eu, particularmente, eu tenho os dois. Eu já percebi que em algumas tarefas, a grande maioria das tarefas, principalmente em texto, igual eu tenho clientes de infoproduto, então eu estou sempre olhando questão de copy da página, analisando, criando novas copies. Eu gosto muito de usar o chat GPT para isso. Eu percebo que ele trabalha melhor, né, essa construção de texto. Já o Gemini, se eu precisar fazer um quiz, por exemplo, eu já fiz quiz no Gemini, eu já fiz uma página, eu precisava de uma página rápida ali, eu fiz no Gemini, por quê? Porque ele constrói melhor isso. Assim como slides, por exemplo, a gente tem a Manus que constrói slides muito bem. Então você tem que ir conhecendo as ferramentas e não virar o defensor de uma ferramenta, o fã daquela ferramenta. Você tem que ver o que, que ela traz de benefício para o seu trabalho, o que, que ela é melhor para você, entendeu? Então, assim, hoje eu uso muito o ChatGPT e o Gemini, e uso muito a Manus também, que são ferramentas que trazem resultados para o que eu preciso. Então você tem que ficar muito atento a isso. Às vezes você fica querendo fazer tudo numa inteligência artificial só, e eu acho muito difícil disso acontecer. Então é muito importante não você ficar só antenado em novas inteligências artificiais, porque todo dia tá saindo uma nova. Eu tô gravando esse vídeo, no momento que eu tô gravando esse vídeo, o chat GPT tá na 5.2, para daqui 1, 2 semanas já tá na 5.3, pouco custa, porque é um mercado que tá numa crescente muito rápida e toda hora tem um querendo mostrar que está à frente um do outro, então aí sai a versão 3, sai a versão 3.1, às vezes não muda muita coisa, já vai para 4.0. Então, assim, o que, que é bom disso? Que quem ganha no final somos nós. Essa concorrência, nessa concorrência toda, somos nós. Hoje, se a gente pegar o que a inteligência artificial está fazendo, se comparado a um ano atrás, mudou muito. Então, a gente tem que saber tirar proveito desse jogo, não ficar defendendo qual IA que é melhor que a outra, mas sim ver como que a gente pode usar aquela inteligência artificial a nosso favor. Nesse teste aqui eu posso dizer tranquilamente que se tratando nesses testes de código, o Gemini ele continua sendo superior ao ChatGPT, mas não quer dizer que o Gemini também é melhor em tudo do que o ChatGPT. A gente tem também um pouco de questão de gosto, tem gente que tem preferência, por mais que as interfaces são muito parecidas, você acaba pegando o gosto por usar uma ou outra, mas fica a reflexão de você não ficar puxando sardinha para uma inteligência artificial. Não muda o jogo. Você tem que usar ela ao seu favor. Então, se uma determinada atividade é melhor fazer no Gemini, usa o Gemini. Se outra determinada atividade é melhor usar o ChatGPT, vamos usar o ChatGPT. Não fique engessado nessa de que você tem que fazer tudo usando apenas uma inteligência artificial.
Se fez sentido para você esse vídeo aqui, faz a sua inscrição no canal aí, deixa uma curtida no vídeo que é muito importante pra gente, porque eu estou sempre trazendo vídeos aqui, mostrando de forma prática o uso da inteligência artificiais, fazendo esse tipo de comparativo, para que possa de alguma forma te ajudar no seu dia a dia aí. Bom, se você chegou até aqui, muito obrigado e até os próximos vídeos.